Irmãos, entramos numa nova série de mensagens, Encontros com Deus. Será uma série maravilhosa, assim como as outras têm sido, muito enriquecedora. E nós vamos então falar sobre diversos personagens bíblicos e os encontros que esses personagens tiveram com Deus. E a partir disso, nós vamos tirar lições, princípios para a nossa vida, para que a gente possa se fortalecer cada dia mais no Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Jó. Ele tem um livro inteiro na Bíblia sobre a experiência que ele teve, que ele viveu. Uma experiência que eu acho que ninguém de nós gostaria de passar. Nós gostaríamos de ter as lições, o encontro que Jó teve com Deus. Mas passar por aquilo que ele passou, ninguém gostaria de passar. Ele realmente passou dificuldades, lutas. Foi provado em sua fé, mas permaneceu firme e foi aprimorado no Senhor. Então Jó, um encontro de libertação. No livro de Jó, conta-se a história desse homem, que sofreu muito, e que a Bíblia e o próprio Senhor retrata ele, falando sobre ele como ele um homem sendo bom, honesto e fiel a Deus. Ele era o homem mais rico da sua época, possuía muitas riquezas, era um homem muito próspero e muito respeitado. Então essas são declarações e afirmações que a própria Bíblia fala em Jó, e até mesmo Deus se gaba dele diante de Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó? Ele é o homem mais íntegro e fiel que existe hoje na face da terra. Então Jó, com certeza, alegrava o coração do Senhor por sua dedicação a ele. Mas com certeza Jó não era perfeito, porque ele era um ser humano e com certeza ele tinha muitas coisas para crescer. Mas à medida que ele conhecia Deus, ele se deixava, se entregava a se melhorar e a crescer cada vez mais. E a história conta então que Jó tinha uma linda e grande família. Eu vou resumir para vocês aqui. E por sugestão de Satanás, um dia, Satanás se encontra com Deus e seus servidores. E ele então desafia Deus, dizendo que Jó na verdade só servia a Deus porque ele tinha tudo. Que é muito fácil servir a Deus quando ele tinha várias riquezas e bênçãos. Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó e faça que de uma hora para outra ele perca riquezas, filhos, filhas e é vítima de uma doença terrível de pele. E nesse contexto todo, quando passa-se essas duas provações de Jó, 3 amigos dele visitam ele para consolar ele. E eles procuram enxergar uma explicação do porquê Jó estava passando por aquilo. E eles começam a afirmar então que Jó pecou, por mais que Jó não encontrasse em si mesmo algum pecado. E por mais que Deus não havia citado nenhum pecado de Jó exclusivamente. Então Jó reage contra a opinião dos seus amigos, afirmando que ele é um homem bom e honesto. E tomado de angústia, de dúvidas, então, após tudo isso acontecer, Jó então chega a desafiar a Deus em seu coração e em palavras, exigindo que Deus explicasse o porquê de tanto sofrimento. Ele deseja ser aceito por Deus e pelas pessoas à sua volta novamente e ser reconhecido como um homem bom e correto. No final do livro, então, tem um diálogo entre Deus e Jó, no qual Jó fala muito pouco. E Deus, então, ele não vem para discutir com Jó o problema do sofrimento da humanidade, porque as pessoas sofrem, mas ele vem relembrar Jó que ele é Deus e ele sabe o que faz. E que nem tudo que ele faz nós vamos entender. Então, finalmente, Jó se arrepende de ter usado palavras duras e violentas, fruto da ignorância dele, por não compreender ainda quem era Deus de fato. E ele tem a sua vida e sua família restaurada. Deus dá muito mais em dobro, Então nós vamos ver um pouquinho alguns trechos dessa história durante o texto. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Jó 42, 1-6, que é essa conversa após Deus falar com Jó. Jó afirma isso aqui. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Então, no final da história, Deus repreende os amigos de Jó, após essa conversa com Jó. E, por eles não terem entendido o sofrimento de Jó e ainda terem julgado ele, Então Deus abençoa mais ainda Jó do que no começo da história. A partir então da história de Jó, desse encontro que Jó teve com Deus, nós podemos extrair alguns princípios poderosos. E esses princípios, eles nos libertam de atitudes erradas e até mesmo de entendimentos errados a respeito de Deus. Nos levando então a um relacionamento mais sincero com o Senhor. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você, você pode preencher na sua guia, é: nosso relacionamento com Deus não deve ser por interesse pessoal.
Então Satanás ele sugeriu ao Senhor, a Deus, que Jó servia a Deus porque obtinha benefícios de Deus, uma troca, né? Eu sirvo o Senhor, então o Senhor me protege, eu sirvo o Senhor me abençoa, e que unicamente por isso que Jó servia a Deus. Deus não concorda com Satanás. Ele mesmo afirmou que Jó era um homem fiel e bom, mas permite então que Satanás comprove isso tocando em Jó. Então, o primeiro momento da história de Jó, Deus permite que Satanás então toque nos bens e na família de Jó. O texto ali nós podemos acrescentar o que nós falamos. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? Deus falando para Satanás: no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Então Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que você quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Então nessa primeira prova de Jó, Satanás toca nele, na família dele, né? E mata todos os seus filhos e filhas enquanto participavam de uma festa. E ele perde tudo que ele tinha. No mesmo instante, 4 servos chegam para ele contando simultaneamente que ele havia perdido gado aqui, perdido ovelha ali, tinha perdido os filhos numa festa. E Jó então, seguindo o protocolo do luto, rasga as vestes, como era naquela época no Antigo Testamento. Mas ele então fala diante de Deus dessa forma, Jó 1, 21, 22. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. E Satanás, não contente com tudo isso, chega a Deus e falou: olha, Jó, tudo bem, passou por aí na prova, mas ele não fez nada ainda porque o Senhor não tocou na saúde dele. Porque a hora que tocar na saúde dele, que a coisa for com ele, daí ele vai te amaldiçoar. Então, a Bíblia fala que Deus então permite, né? Diz, ó, embora sem nenhum motivo, Deus fala para Satanás, embora sem nenhum motivo eu permitir que você ferisse ele, né? E você viu que ele continua firme e sincero, eu vou permitir que você toque nele. Jó permaneceu fiel. A Bíblia fala que ele recebeu várias úlceras no corpo e aquilo era nojento. Ele se coçava com caco de cerâmica para tentar tirar o pus. Então pensa a situação de um homem que era respeitado, que era um homem que tinha saúde, tinha tudo, de repente perder tudo e se ver numa situação miserável, onde nem ele mais se suportava. Então ele não aguenta mais aquela situação. Mas mesmo diante desse ataque à sua saúde, Jó respondeu. Jó 2:9. Você está dizendo uma bobagem quando se relacionou à mulher dele. A mulher dele diz, ó, tá vendo a situação que você tá? Pega, né, amaldiçoa teu Deus, abandona teu Deus, blasfema contra Deus e morre. Você não está vendo que não tem nenhum benefício servir a Deus? Olha só. E daí Jó fala para ele, você está dizendo para ela, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou nem disse uma só palavra contra Deus. Então, como Deus tinha dito, Jó permaneceu fiel. Ele não deixou de confiar em Deus. Mas no momento, claro, quando chegam os seus amigos e começam a questionar e fazem os discursos sobre aquilo que estava acontecendo, Jó se indigna e se sente injustiçado com tudo isso que estava acontecendo. Então, nós podemos observar isso que, por mais que Jó ali foi aprovado, ele não servia, não estava amando a Deus somente por aquilo que Deus estava dando, a declaração de Satanás é interessante. Jó servia só por aquilo que ele podia ter benefício. Pode ser que não se aplicava a Jó, mas será que não se aplica a muitas pessoas hoje em dia? Pessoas que servem, que se relacionam, que adoram a Deus em busca de um benefício pessoal. Ou até mesmo por medo de alguma coisa, né? A gente fala por medo do inferno. É claro que nós, com consciência de que nós não queremos sofrer a condenação, nós vamos e buscamos a Deus. Mas mais do que isso, a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus e conhecemos cada vez mais a Ele, o nosso relacionamento não é baseado no medo, é baseado no amor e na fidelidade de quem Deus é. E não por aquilo que Deus pode me dar ou tirar de mim. E é interessante que lá no Evangelho de João, a gente já percebe que essa já era uma conduta das pessoas que procuravam seguir Jesus. Após Jesus multiplicar os pães e os peixes, quando nós lembramos daquela passagem, o povo se aglomerou e começou a seguir a Jesus. E cada vez se juntavam mais pessoas. Porque as pessoas tinham benefício. Ó, Jesus está dando pão e peixe. Aparentemente, nossa, que bonito. Ó, estão todos seguindo Jesus, querem tudo fazer o que Jesus manda. Mas quando Jesus, então, começa a usar um discurso de comprometimento, de dizer para eles que eles precisavam se posicionar,
que não é só o pão que alimenta fisicamente que importa, mas mais importante é o pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus. Deles tomarem a sua cruz e viverem para Deus, a partir daquele momento, a multidão começa a não gostar. Jesus já não multiplicou os pães e peixe hoje, já não estou tendo benefício. E a Bíblia conta que a multidão abandona ele. E Jesus fala no trecho de João 6,26 assim: Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Então aqui essa declaração poderosa se encontra nesse momento, onde muitos provados em seu amor, em seu compromisso com Deus, eles declinam, eles vão para trás, eles não avançam porque eles não tinham mais benefícios pessoais. E assim acontece muito na vida de muitos cristãos, o momento que a coisa aperta, que Deus permite alguma coisa que a pessoa não entende na sua vida, alguma tragédia, alguma dificuldade, essa pessoa já vacila na fé. Já não quer mais permanecer firme, já não vê benefício em seguir Jesus. Poxa, eu faço tudo certo. Por que isso está acontecendo comigo? Então, quando nós temos uma postura assim em nosso coração, nós devemos avaliar que nós estamos servindo a Deus e amando a Deus por aquilo que Ele dá, e não por aquilo que Ele é. Pessoas que se relacionam com Deus para ter em troca a bênção dEle, ou por medo de ser condenadas, ainda não aprenderam a desfrutar um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ainda não tem intimidade com o Senhor, precisa de um encontro com o Senhor, então para alinhar o seu coração com Deus. Então Deus não quer que você ame ou adore Ele por aquilo que Ele pode dar ou tirar, Ele quer que você o adore por aquilo que Ele é. Por quê? Porque se o nosso relacionamento com Deus está construído em cima de bênçãos, benefícios, de medos, Ele não vai suportar os ataques à fé que nós sentimos e vivemos todo dia nesse mundo mal. O que nos sustenta é saber que Deus é, e isso basta. Deus nos ama, isso basta, eu confio no amor de Deus, independente do que me aconteça. Agora, se a minha fé não está alicerçada, na verdade, em quem Deus é, e só naquilo que Deus pode dar, a hora que Deus tirar aquela bênção, nós também vamos embora. Então, nós precisamos avaliar, essa acusação de Satanás, na verdade, estava incorreta em relação a Jó, mas ela se aplica a muitas pessoas, e Satanás sabe quem são as pessoas que se relacionam com Deus por causa de benefícios. E é uma forma que Satanás também pode usar para afastar muitos de Deus. Ou para fazer muitos permanecerem num relacionamento superficial com Deus. Eu tenho tudo, então não preciso buscar tanto a Deus. Eu só busco a Deus quando está tudo apertado. Então são coisas que a gente precisa avaliar. Podemos ter expectativa nas bênçãos e promessas de Deus, mas não condicionar nossa fidelidade a Deus a elas. É claro que como filho de Deus, você pode esperar que Deus vai abençoar você, que Deus tem promessas para a tua vida, que Deus tem prazer em te abençoar, em te prosperar. Mas a sua fidelidade a Deus não deve estar condicionada a isso, para que ela não esmoreça em dias difíceis. Segundo o princípio que vemos através da história do livro de Jó, nosso relacionamento com Deus se aprofunda através de experiências pessoais com Ele. Após essa terrível prova que Jó passou, antes mesmo dele ser abençoado novamente, Deus ali fala com ele, só é abençoado depois, mas antes, naquele momento que ele estava com Deus, ele faz essa profunda afirmação. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Não é errado nós abastecermos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa expectativa em Deus, através de testemunhos de outras pessoas, de experiências que outras pessoas têm com Deus. Não é errado, nós devemos nos aprimorar disso. Mas nosso relacionamento com Deus se torna mais profundo e mais íntimo quando nós podemos contar as nossas próprias experiências com Ele. Quando nós nos tornamos um testemunho vivo daquilo que Deus faz. Quando eu posso chegar nas outras pessoas e não contar o que Deus fez na vida das outras pessoas, mas o que Deus fez na minha vida. Jó afirmou isso, quem sabe o conhecimento, Jó confiava sempre em Deus. Deus era bom, ele confiava que Deus estava cuidando de tudo, tanto que ele oferecia sacrifícios a Deus, o adorava e tinha um temor de não pecar contra Deus. Mas Jó, quem sabe, não tinha vivido experiências tão profundas de ter esse encontro com Deus. Então Deus permite, através de tudo isso, que Jó se aprofunde no conhecimento dele. Então, em meio a essa desgraça de Jó, ele conheceu mais ao Senhor. E o exemplo de Jó ecoa até hoje. Hoje nós estamos aqui falando de Jó.
Agora pensa a sua história ser escrita e repetida. Durante anos seguintes as pessoas falarem do que Deus fez na sua vida. Isso é muito mais maravilhoso e poderoso, você poder provar em si mesmo, Deus se revelar de forma tão pessoal e única a você. E é o prazer de Deus, o desejo de Deus é se relacionar com você. Com você mesmo, não com o irmão do lado, não só com o pastor, não só com a pessoa que está na liderança, é contigo. Deus quer que você tenha experiências com Ele, é prazer dele, tanto que o que Ele fez? Ele mandou Cristo até a terra, onde Ele se entregou, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele, para que a gente não dependesse mais de um sacerdote, de um terceiro, para chegar como intermediário até Deus. Hoje você tem esse livre acesso. E depois Deus ainda envia seu Espírito Santo, para que você possa aprender você mesmo diante de Deus, na tua intimidade sobre o Senhor. Poder agregar, ter essas experiências com Deus. Então Ele prometeu isso nos tempos antigos, antes mesmo de Cristo. O privilégio dele era poder nos dar essa intimidade. Lá em Hebreus 8:11 diz assim: Deus tinha afirmado isso já no Antigo Testamento. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. O desejo de Deus é se fazer conhecido a todos nós. Que a gente não tenha necessidade, não que nós não aprendemos uns com os outros, mas já não é necessário só isso para você ter intimidade com o Senhor e conhecer a Deus. Você pode caminhar com suas próprias pernas e ter essas experiências com o Senhor. E nós devemos seguir o conselho do salmista, quando ele diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. A responsabilidade é tua. O desejo de estar com Deus tem que partir de você. E a Bíblia já afirma que Ele não está longe de nós. Ele está perto. Basta a gente se aproximar. E o terceiro princípio que nós aprendemos através da vida de Jó: nosso relacionamento com Deus nos leva a ter consciência de quem Ele é e de quem somos nós. Como nós lemos antes, Jó reconheceu: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender. Tanto Jó como os amigos de Jó, eles não sabiam que os sofrimentos que estavam sendo causados na vida de Jó eram vindos do desafio que Satanás fez a Deus. Então Jó, ele passa pelas essas provas e não amaldiçoa a Deus. Depois da conversa com os amigos, então ele reclama contra Deus, mas no final se arrepende e volta a confiar inteiramente no Senhor. No final, então, Jó tem um encontro com Deus. E quando Deus fala, a palavra divina leva Jó, então, a adotar uma postura de humildade e reconhecer que ele não tem como entender tudo que Deus faz. Porque eu convido você a ler o livro de Jó, se você não leu ainda. Quando Deus começa a falar, eu acho que Jó desistiu, né? Ele começa a falar: Jó, onde você estava quando eu criei o universo? E Deus é meio assim, irônico com Jó, né? Ah, sim, você nasceu antes de eu existir. Tirem na cara de Jó, né? Desculpa aí, tu sabe mais do que eu. Deus não tem essa preocupação de fazer Jó entender o porquê ele está sofrendo, mas a preocupação que Jó entenda quem ele é. E que ele tem que basear sua fé nisso, e não naquilo que ele acha certo ou não acha certo, justo ou não acha justo. É muito interessante que ele começa a ter essa consciência mais profunda do que Deus é. Por mais que Jó servisse e adorasse a Deus sinceramente, no momento de profunda desgraça, ele colocou em dúvida a justiça e a sabedoria de Deus. E através desse momento de crise e angústia, Deus faz Jó entender que ele é Deus. E por ele ser Deus, ele não tem o dever de satisfazer nossas vontades, a nossa justiça própria, nem nos dar explicações. Verdade difícil de entender, principalmente nos dias de hoje. Essa profunda verdade, ela ia totalmente contra o pensamento da época. No pensamento da época era assim: se a pessoa está sofrendo é porque ela pecou. Se a pessoa está sendo abençoada é porque ela está fazendo tudo certo. Era causa e consequência, era assim que funcionava. Então eles não encontravam uma forma de entender o que Deus estava fazendo com Jó. E Jó também acreditava na justiça de Deus, mas na sua forma de pensar, Deus estava sendo injusto com ele. Tinha algo errado. Então ele não tinha esse conhecimento desse princípio, que a questão de Deus retribuir, dar as coisas ao nosso favor ou tirá-los, nem sempre se aplica a uma causa. Às vezes Deus faz e nós não entendemos, mas Deus tem um plano muito maior e nós confiamos nesse agir de Deus. É isso que Deus quer fazer Jó entender.
Então nós vemos que nas respostas de Jó, ele começa a compreender que Deus tem uma sabedoria profunda. Nem sempre nós vamos compreender o agir de Deus. E muitas vezes a pressa por nós entender e justificar tudo o que acontece, a gente pode pecar igual os amigos de Jó. Querer dar explicação para tudo, quando não se tem explicação. Tem coisas que não se explicam. É claro que com certeza Deus tem prazer em abençoar a pessoa que faz a coisa certa e permite a punição sobre a vida daqueles que escolhem pelo caminho errado. Mas Deus também, em sua sabedoria, tem os seus próprios caminhos. Não precisamos ter resposta para tudo, e esse é um dos motivos porque Deus é Deus e não nós. Porque se nós entendêssemos tudo que Deus faz, então nós poderíamos assumir o lugar de Deus. Se a nossa mente humana entendesse, tudo fizesse sentido e tudo fosse colocado em ordem, por isso que o Senhor está agindo assim, por que nós precisaríamos de um Deus que cuida de tudo? Mas nós aprendemos através da vida de Jó, que Deus, ele tem os seus motivos e nosso entendimento é limitado, nós não entendemos o que é ilimitado. Como diz aquela canção, ninguém explica Deus. Mas o que nós podemos aprender aqui é que o fato de não entendermos não deve ser motivo para a gente não confiar. Por que nós confiamos? Porque sabemos que Deus nos ama e por esse motivo Ele fará que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que a gente cresça, se torne melhor. A obediência que Deus espera é aquela obediência baseada na confiança e não no medo. Você confia que Deus está no controle. Por exemplo, não é isso que nós fazemos como pais. Nós asseguramos para os nossos filhos que nós amamos eles e mesmo que eles não entendam o porquê das nossas ações, eles devem confiar que nós sabemos o que nós estamos fazendo. Porque nem sempre eles vão compreender as nossas ordens e nossas ações, pois o nível de compreensão de uma criança, dos nossos filhos, ele é limitado. Eles não veem o todo que muitas vezes um pai e uma mãe estão vendo. Então, da mesma forma, Deus, nós também lançamos essa confiança em Deus. E essa é uma preocupação que eu tenho com a geração de hoje. Porque muito tem sido estimulado a educar essa geração a sempre receber uma explicação e um porquê, um motivo de todas as ordens que eles recebem. E na verdade não pode nem mais usar a palavra ordem, porque isso é opressor. É uma orientação. Se fazer sentido para eles, daí eles podem fazer. Então a gente percebe se infiltrando no nosso mundo. Hoje o Edson ainda estava falando assim, está avançando cada vez mais, os valores sendo distorcidos, os princípios de Deus sendo quebrados, e é de maneira sutil. Hoje se incentiva a se explicar e entender tudo, porque daí se não faz sentido para a criança ou para o adolescente, para o jovem, então ele não precisa fazer. Nós devemos explicar até eles entenderem. Mas a gente sabe que às vezes não vão entender, porque a experiência de vida limita eles em compreender algumas coisas. E nós devemos lembrar que nós somos um referencial de relacionamento entre pais e filhos. E a forma como nós conduzimos os nossos filhos e essa geração implicará na forma como essa geração aprenderá a se relacionar com Deus. Então hoje muitas pessoas que seguem o caminho de Deus, que querem se aprofundar na fé, eles têm dificuldade de obedecer a Deus porque não entendem as coisas. Nós temos batido nessa tecla, por quê? Porque essa é uma ameaça que entra dentro da igreja. Vai contra um princípio bíblico, é muito claro. Na vida de Jó aqui é muito claro. E nós devemos perguntar, será que nós estamos treinando nossos filhos e jovens para aprenderem a confiar inteiramente em Deus, enquanto ensinamos que tudo que tem sentido, tudo tem que ter sentido para eles, para que então seja obedecido? Hoje as figuras de autoridade têm sido substituídas por figuras colaboradoras. Elas colaboram no seu processo de crescimento. Não se usa mais a palavra autoridade, porque a autoridade também é muito opressor. Não é assim? É assim? Quem sabe você até já abraçou esse discurso. Mas esse discurso não é bíblico. A Bíblia não fala que um pai, uma mãe, um líder é um colaborador. Por mais que ele colabore no teu crescimento, mas ele fala que ele é autoridade. A base da obediência não tem sido mais a confiança. E o bom senso, né? Porque lembra aquela frase que também é reprovada hoje em dia? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é essa frase que se repetia muito? Hoje não pode falar isso, porque essa é uma frase também opressora. Mas vamos parar e pensar, manda quem pode. Uma pessoa que está numa posição que ela deve exercer autoridade, exercer limites, cuidar, ela tem que mandar mesmo. Obedece quem tem juízo, se ela fazer o que é certo, ela vai se dar bem. Afinal, se espera que a autoridade está seguindo um princípio correto, em favor daquela pessoa. Mas hoje, infelizmente, tem sido ameaçado e isso abala a forma como as pessoas se relacionam com Deus. Se existiram abusos de autoridade e erros nos modelos antigos, é claro que existiram.
Nós podemos citar vários exemplos, tanto na condição familiar, como no âmbito educacional, ou até empresarial, onde as pessoas, quem sabe, cometeram abusos na sua autoridade. Mas o erro não está no modelo, no princípio da autoridade. O erro está no coração humano, que não sabe lidar com o poder, que não sabe lidar com a autoridade. Agora nós vamos tirar o princípio de Deus para substituir ele porque o humano é mau? Hoje se fala muito de validar todos os sentimentos das pessoas, mas será que esse sentimento está certo? Nós temos que lembrar que a nossa natureza é má. A Bíblia fala que nossa natureza é pecadora. Então nem tudo que nós sentimos está correto, ou faz sentido, ou é importante porque você está sentindo assim. Não, muitas vezes está errado. E nós precisamos saber lidar com o não. Não se pode mais falar não também. Quem convive mais no meio lê mais coisas sobre criação, educação de filhos, ou até sobre a política de empresas, vai perceber que hoje está se tirando não, como se o não fosse ofensivo. Daí a gente vai lá para os 10 mandamentos, como é que começa todo mandamento? Não. Meu Deus, Deus deve estar errado, nós que estamos certo, né? É a política de agora, não pode falar não porque vai se sentir, a criança, o adolescente ou o funcionário vai se sentir oprimido e vai se reprimir, não vai ser validado. Repito, teve abusos, tem maus exemplos, tem. Mas o erro não está no princípio da autoridade, na forma de fazer as coisas que Deus instituiu. O erro está no coração humano que não sabe administrar aquilo que Deus confiou. E daí o que a gente faz? Consertos. A igreja veio para fazer consertos entre pais e filhos, entre parentes, e ensina as pessoas a exercer a autoridade de modelo bíblico, exercer a filiação de modelo bíblico, exercer a sua função de servo, de funcionário, de modelo bíblico. Mas não quer dizer que nós precisamos tirar a autoridade hoje porque as pessoas não sabem lidar com a autoridade. Então nós não podemos inverter os valores. Infelizmente, hoje nós também vivemos uma crise. Na época de Jó tinha aquela crise lá, se está sofrendo é porque pecou. Hoje nós temos outras crises que chegam a nós também aqui. Onde não se consegue mais obedecer a Deus quando não se compreende tudo. Porque hoje o mundo combina. E tudo que se tem à nossa volta diz que você é o centro do universo. Tudo gira em torno de você. E por isso que as pessoas andam tão perdidas. Porque nós não temos como nos salvar nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Nós não temos as respostas. Nós precisamos de um Deus. E nós precisamos de autoridade sobre nossa vida. Nós precisamos sim de um Deus que nos coloca limites. Nós precisamos sim, muitas vezes, sofrer um castigo para que a gente aprenda. Deus permite, a Bíblia fala que Ele castiga porque Ele ama. O castigo de Deus muitas vezes dói. Deus não senta numa cadeira, vamos conversar. Fulaninho, você não... Não, Deus castiga, às vezes Ele permite nós perdermos alguma coisa, ou nos sofremos a consequência de uma escolha nossa para que a gente aprenda. Então os princípios do Senhor precisam ser respeitados para que a gente entenda como ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Saber que Ele é a autoridade e nós como filhos obedecemos. Então nós precisamos observar, estamos colocando as pessoas e suas necessidades acima da voz de Deus? O protagonista da história tem sido Deus ou o ser humano? Jó precisou voltar à sua posição, lembrar que ele era criatura e que o que acontecia de bom em sua vida não era por mérito, mas por graça divina. E que ele não era o motivo de tudo que Deus fazia no mundo. Deus agia por si mesmo. Deus tem os seus próprios planos, como ele falou, e nenhum deles pode ser frustrados. Ele entendeu que ele era apenas um servo que devia estar disposto ao seu Senhor, seja para a alegria, seja para a dor. Aí você pensa, nossa, que forte isso. Mas lembra, daí aí que você tem que se agarrar naquela verdade que nós cantamos. Deus é bom. Isso não significa que sua vida vai ser uma tragédia. Significa que Deus é bom e Ele ama você. E tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito divino. Ele não está fazendo só um experimento. Deus nos ama de fato. Conclusão. Mais que um filho fiel, Deus nos quer filhos íntimos. Jó era um filho fiel. Mas Deus queria que ele se tornasse mais íntimo. Conhecesse como Deus é, como Deus age. E Deus se revelou e tem prazer de fazer dessa forma. Deus amava muito Jó. Tanto que depois que Jó passou por isso, a Bíblia fala que Jó ficou o dobro, muito mais rico do que era antes. Teve mais filhos e filhas. A Bíblia conta que as mulheres, as filhas dele eram as filhas mais bonitas de todo mundo. Deus teve prazer em abençoar Jó. Porque esse é o propósito do Senhor. Ele nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Fica de pé nesse momento, vamos orar sobre essa palavra. Baixe sua cabeça.